Olá, hoje eu gostaria de propor uma atividade de reflexão para vocês relacionada a este tema aqui tão importante no nosso momento atual, já há várias décadas esse desafio que temos de lidar com o abuso e a dependência de substâncias. Isso está relacionado, obviamente, com nosso tema que a gente vem discutindo de psicofarmacologia. Aqui eu trago uma situação, problema da, da famosa Cracolândia, do centro da cidade de São Paulo, mas se você pode escolher um outro exemplo, não necessariamente esse, mas eu acho que seria importante a gente discutir isso porque muito se fala, a gente vê mudanças, inclusive constantes de governos, e principalmente municipais, e o problema persiste. Por que é tão difícil, né? Então talvez algumas profissões não estejam sendo devidamente consideradas. Por exemplo, profissionais da psicologia, quantos estão atuando nisso? Mas vamos adiante. Uma, uma questão que aparece bastante é um problema mais de saúde ou de segurança, ou dos dois, né? Eu acredito que seja dos dois, né? Mas sempre tem os extremos, né? Vamos, né? Não, a nossa prioridade vai ser, né, tratar os seres humanos em primeiro lugar. E aí vai ter também o outro extremo lá. Não, vamos, prende todo mundo que resolve. Então, acho que talvez esse um equilíbrio, um meio termo, principalmente uma atividade integrada entre essas duas pastas seria o ideal, mas ainda não, acho que não encontraram a dose. Aqui eu trago um exemplo dessa situação que eu presenciei. Eu quase toda semana eu passo por perto desse ambiente, então tem várias pessoas que ficam lá nas calçadas pedindo coisas, em frente, inclusive lojas, restaurantes, aquelas lojinhas de docerias, enfim. E aí, às vezes acontece que passa uma pessoa e aí ela fica com pena e ela fala, tá, não vou te dar dinheiro pra você não comprar droga, mas eu te compro uma coisa pra você comer, tá bom? Aí a pessoa vai lá, pega e aí paga. Só que aí esse caso eu vi, que aí eu escutei a moça do lado do caixa, primeiro aí ela passou e tal, a pessoa, né, que estava pedindo foi embora, e aí, e aí ela comentou, olha, fulano, você evita fazer isso porque eles pegam as mercadorias e lá no quarteirão do outro lado tem uma feirinha lá que eles trocam por pedra, então você, cuidado. Aí ele fala, não sabia, eu achei que se eu comprasse, né, dando alimento, ele, enfim, se é verdade ou não, que de fato acontece, eu não segui a pessoa lá para ver se ela ia trocar ou se comeu, enfim. Mas tem essa discussão também, o quanto que tem essa, só para mostrar o quanto que isso é importante, essa integração entre esses dois setores. Não é só um caso de um ou de outro exclusivamente. Pelo menos essa é a minha opinião. Vocês podem pensar diferente e aí eu até agradeço se tiverem argumentos, porque é uma discussão que eu tenho bastante interesse, como eu disse, né? Como que a gente pode ajudar os governos que até agora não foram eficazes, eficientes nessa questão que já perdura tantas décadas. Então, aqui é o meu exemplo utópico, dois possíveis cenários. Você escolhe o que você prefere sonhar. Então, se você ganhasse 1 milhão lá,
ou mais, ganhou na Mega Sena. Aí você vai realizar todos os seus sonhos, mesmo assim vai sobrar muito dinheiro e aí você resolve pegar esse seu dinheiro e agora vou fazer ações de caridade, vou ajudar um mundo melhor, né? Não vou gastar só com bobagens, com meus egoísmos, né? Vou ajudar a sociedade a melhorar. Então, vou fazer um programa social para resolver o abuso de substâncias. Então, a minha pergunta seria, qual seria a sua primeira providência? Ou outra possibilidade, então você não ficou milionário, mas você votou em alguém aí para qualquer pessoa, para prefeito, e essa pessoa ganhou e ela te colocou na equipe, vai titular da pasta da Secretaria da Saúde ou da Segurança, tanto faz. E aí você, com base, tendo esse poder da caneta e também de mobilizar diversos recursos públicos, fazer parcerias privadas, enfim, qual seria a sua primeira providência nesse sentido? E aqui na descrição deste vídeo eu coloco três videozinhos bem curtinhos para quem ainda, por acaso, eu duvido, acho que quase todo mundo já ouve bastante desse assunto, mas coloquei 3 videozinhos introdutórios para quem quiser assistir e se inspirar um pouco, pensar, mas também eu vou mostrar nos próximos slides alguns exemplos de artigos científicos que eu encontrei na internet. Então você pode pensar, você contratou uma equipe de pesquisadores, eles fizeram um trabalho e o artigo é o relatório que eles fizeram. Então você faz uma apreciação desse relatório que eles fizeram, dessa pesquisa, e com base nisso você propõe uma, uma, você faz uma proposta de solução inicial, ou seja, não espero que você traga a solução para esse problema que vem se arrastando há tantos anos. Né? A ideia é pensar um pouco a respeito disso. Quem sabe, né? De repente, isso pode ser um pontapé inicial para algo maior. De repente, você até pensa em fazer uma pesquisa mesmo relacionada a esse assunto, tanto ou da Cracolândia, que é o exemplo que eu trouxe, ou outro tipo que é relacionado ao tema de mais geral de abuso de substâncias. E aqui também, como é o nosso tema norteador, nossa disciplina, deste caso específico, a psicofarmacologia. Então no primeiro momento você faz o que eu gostaria que vocês fizessem. Então, uma reflexão sobre o artigo que vocês escolherem. Então, eu vou mostrar uma lista, vocês vão escolher apenas um que acharem mais interessante. E, e aí, com base nisso, vão escrever o que vocês pensam sobre ele, vão fazer uma crítica. Então, a crítica ela não é necessariamente negativa. Você pode falar, não, aqui fala coisas muito importantes que deveriam ser consideradas nas intervenções, ou você faz a crítica mesmo. Achei que faltou uma crítica mais frontal, achei que faltou levar em consideração determinados aspectos. E, e na sequência também você colocar a sua posição de como a psicofarmacologia pode contribuir com isso. Ou seja, será que, nesse caso, por exemplo, da Cracolândia, a gente fazer uma estratégia apenas não farmacológica é suficiente? Pessoas que estão há anos
nesse ciclo de drogas todo dia, muitas em situação de rua, quer dizer, então imagina como que está a pessoa para ficar se manter tanto tempo numa situação assim, será que não demanda alguma intervenção mais abrangente? Aí eu quero que vocês façam também essa discussão, e, assim, nada que seja muito extenso. Duas páginas eu já considero suficiente. Aí, no máximo três. Mais do que isso eu não vou dar conta de ler. No tempo que eu tenho nessa correria, tá bom? Então, duas já considero suficientes. Só aqui alguns exemplos. Vou passando e depois vocês podem pausar para ver. Então, só jogar o título no Google vai aparecendo. Então, diferentes, procurei pegar algumas coisas variadas. Vocês podem ler o resumo de cada artigo para decidir qual, ou se tanto sorteia aí o número sorteia um número e pega escolhe um deles. Fica a seu critério. E esse aqui, por exemplo, de novo, coloquei o exemplo do crack, mas não precisa. Você pode pegar essas drogas legais, álcool, cigarro, que também esse tema me interessa bastante. As motivações, às vezes, tem semelhanças. Essas drogas lícitas ou ilícitas têm semelhanças. Vocês podem fazer essa discussão. Outro de motivações. Aí tem alguns mais históricos, outros também questões mais lá da segurança. A maioria coloquei mais com certeza tem mais relação com as questões de saúde, mas se você quiser dar esse enfoque mais de uma abordagem mais da segurança pública também eu aprecio. E a ideia era essa. Por enquanto eu fico à disposição caso tenham dúvidas, sugestões ou outras questões que queiram fazer. Muito obrigado.